Olá, estudantes, estamos em mais uma videoaula dedicada aos alunos do nono ano e continuando nossa segunda aula de radiciação. Agora vamos conhecer as propriedades dos radicais. Teremos hoje aqui 4 propriedades para vocês entenderem melhor, calcularem, simplificarem melhor algumas radiciações, tá certo? Então vamos dar início à nossa videoaula justamente mostrando algumas dessas propriedades dos radicais, onde em certas situações essas propriedades auxiliam na realização de alguns cálculos. Na primeira propriedade temos que o índice do radical e o expoente do radicando são iguais. Nesse caso, o resultado será o próprio radicando. Então, vejam bem como vai funcionar essa primeira propriedade. Como eu posso identificar? Primeiro eu tenho que observar, o índice do radical e o expoente do radicando são iguais? Observa aqui, o índice do radical, representado aqui pelo número 3, e o expoente do radicando também 3, são iguais, certo? Então, nesse caso, o resultado será o próprio radicando. E a gente aprendeu na aula anterior de radiciação que o radicando é aqui a base, então aqui o resultado propriamente será 6, mas vamos resolver aqui para vocês entenderem a forma de se chegar a essa resposta, chegar até o 6. É bem fácil, é a propriedade mais fácil da radiciação que a gente vai ver agora. Então, observa o seguinte, letra A, raiz cúbica de 6 elevado a 3. Isso aqui vai ser igual a base 6. Existe, né, esta possibilidade de se reescrever a radiciação como uma potência de base 6 elevada ao meu expoente do radicando dividido pelo índice do radical, certo? Por quê? Porque 6 elevado a 3 seria 6 vezes 6 vezes 6, que este valor, quando eu fosse calcular a raiz cúbica, teria que ser um valor que multiplicado 3 vezes daria aquele valor, que na verdade voltaria ao próprio 6. Então eu perderia muito tempo resolvendo isso, mas a propriedade está justamente aí para auxiliar, para simplificar as nossas contas. Então isso aqui, ó, vai ser igual a 6, porque 3 dividido por 3 vai ser igual a 1, não é isso? E 6 elevado a 1, a gente sabe que qualquer número, né, elevado aqui a 1, o valor, né, será a própria base. Então, será 6. Então, isso aqui vale, essa primeira propriedade vale todas as vezes em que o meu índice e o meu expoente do radicando forem iguais. A letra B, eu tenho raiz oitava de 7 elevado a 8. Então, raiz oitava de 7 elevado a 8. Mesma coisa, de imediato eu já poderia fazer isso aqui, ó, porque eu sei que vou formar uma fração aqui no meu expoente, mas o passo a passo seria 7 elevado ao expoente do radicando, que é 8 dividido por 8. Então, isso aqui vai dar 1. Então, a resposta será 7. Então, sempre que o índice do radical e o expoente do radicando forem iguais, ou o mesmo número, o mesmo valor, a minha resposta é o próprio radicando, ok, pessoal? Já a segunda propriedade diz, quando multiplicamos ou dividimos o índice do radical e o expoente do radicando pelo mesmo número natural não nulo,
ou seja, não nulo, diferente de zero, o radical obtido é equivalente ao inicial. Então, o radical obtido vai ser equivalente ao inicial, porque a gente vai usar aqui uma proporção, tá certo? Para calcular essa segunda propriedade. Então, temos esse exemplo, a raiz quarta de 9 elevado a 5. Vamos reescrever aqui. Raiz quarta de 9 elevado a 5. Isso aqui vai ser igual. Relembrando da primeira propriedade, eu posso reescrever isso aqui como uma potência de base 9 elevado a 5 sobre o índice aqui do radical, que é 4. Posso reescrever, porque daqui também eu posso voltar para ser uma radiciação, tá certo? Eu posso também fazer o caminho inverso dessa situação. Então, eu quero multiplicar aqui esse meu expoente 5 quartos por um número igual tanto no numerador como no denominador, porque assim a gente vai ter uma nova radiciação, uma nova raiz. Então eu vou ter 5 quartos, vamos escolher aqui 3, por exemplo, 3 dividido por 3. Então isso aqui vai ser igual, repete a base, que é 9, e aqui a multiplicação de fração, numerador multiplica numerador, denominador multiplica denominador. 5 vezes 3 vai ser 15, dividido por 4 vezes 3 vai ser igual a 12. Aí eu posso reescrever agora a nova situação, né? Voltando à radiciação, em que eu vou ter minha base permanece 9, só que o meu índice do radical, que era 4, ó, o 4, ó, na posição aqui de denominador, então 12. Sempre o índice do radical no denominador e o expoente do radicando no numerador. E aqui 15. Então eu vou ter uma nova raiz, só que ela é proporcional, porque eu multipliquei aqui, ó, pelo mesmo número. Se eu pegar novamente 12 dividido por 3, eu vou ter 4. Se eu pegar 15 dividido por 3, eu também vou ter 5. Então, eu volto à questão anterior. Então, isso vale tanto se eu multiplicar como se eu dividir. No caso, a letra B, raiz quarta de 8 elevado a 6. Então, vamos lá. Novo exemplo. Raiz quarta. Eita. Tô aprendendo, pessoal. De 8 elevado a 6. Isso aqui vai ser igual. Repete o expoente, ou melhor, desculpa, repete a base, né, que é o radicando 8. Eleva ao 6, que é o numerador, que, né, que era o expoente, ele agora vira aqui o numerador, dividido por 4. Observe agora que eu tenho dois números pares, né? Dois números pares, eu posso dividir por o primo 2. Então, isso aqui eu posso dividir, em vez de eu aumentar a minha questão, eu posso dividir. Então, 8 dividido por 2 e 4 dividido por 2. Isso aqui vai ser igual, novamente, a minha base, né, o meu radicando, que é 8. No caso aqui agora ele é a base do expoente, que é 8. E 6 dividido por 2 dá 3. 4 dividido por 2 dá 2. Ok, pessoal? 6 dividido por 2, numerador por numerador, denominador por denominador. Então, ficou 8 elevado a 3 meios. Isso aqui vai ser igual
Vamos voltar para a radiciação. Então vamos reescrever como a radiciação de radicando, né, de base 8 elevado. Sempre aqui, ó. O numerador ele volta para cá, no caso agora volta 3. E o meu índice do radical vai ser 2. Agora eu tenho raiz quadrada de 8 elevado a 3, certo? Isso aqui, lembrando que o 2, quando é raiz quadrada, a gente é opcional colocar o índice 2 aqui, tá certo? Então eu posso responder também simplesmente como a raiz quadrada de 8 elevado a 3, sem necessariamente inserir o número 2 aqui. A propriedade 3 diz que a raiz de um produto é igual ao produto das raízes dos fatores. De maneira parecida, a raiz de um quociente é igual ao quociente entre a raiz do dividendo e o do divisor. Então, de forma bem prática, bem simples, para vocês entenderem que a raiz de um produto, eu tenho um produto aqui 5 vezes 9, é igual ao produto das raízes dos fatores. O que isso significa? Que eu posso reescrever isso aqui como sendo a raiz cúbica de 5 vezes a raiz cúbica de 9. Eu vou destrinchar cada um num radical, vai ficar a raiz cúbica de 5 vezes a raiz cúbica de 9. E de maneira parecida, no quociente, aqui na divisão, também vai funcionar da mesma forma. Eu vou reescrever a raiz quarta de 6 dividido pela raiz quarta de 7, certo? Então, a raiz do dividendo e do divisor vai ser igual. Então, vamos responder aqui agora esse exemplo da letra A. Raiz cúbica de 5 vezes 9. Então, bora lá. Raiz cúbica de 5 vezes 9. Isso aqui vai ser igual. Vamos botar vermelho. Então, a propriedade me garante que eu possa reescrever essa raiz como sendo a raiz cúbica de 5, certo? Separado, vezes, novamente, a raiz cúbica de 9. Bem fácil, bem tranquilo. Simplesmente eu destrinchei, tá certo? Como eu poderia fazer o inverso. Se tiver assim, a propriedade garante também que ela pode ser reescrita como o índice, né, do radical 3 e o produto dos radicandos, que é 5 e 9. Então eu poderia reescrever como eu tenho um índice igual, né? Só para demonstrar, eu voltaria 3 e reescreveria 5 vezes 9. Bem tranquilo. Letra B. A raiz quarta de 6 elevado a 7. Então, eu tenho raiz quarta de 6 elevado a 7. Isso me garante, pela terceira propriedade, que eu vou ter a raiz quarta de 6 dividido pela raiz quarta de 7. Como também eu posso fazer o inverso. Tá certo, pessoal? Porque se eu fosse utilizar a demonstração deste caso, eu teria nesta letra A 5 elevado a 1/3 vezes 9 elevado a 1/3, né? Porque a gente sabe que aqui tem um valor 1, né? Se eu fosse escrever como a primeira propriedade, então aconteceria isso. 5 elevado a 1/3 e vezes 9 elevado a 1/3. Quando eu faço a transformação, isso aí simplesmente vai me garantir que eu tenho a raiz cúbica de 5 vezes a raiz cúbica de 9. Então, por isso a gente diretamente já pode chegar a essa conclusão. Por fim, a quarta propriedade, também eu acho bem interessante que vocês saibam,
diz o seguinte: a raiz de uma raiz pode ser representada por um único radical, no qual o índice é igual ao produto dos índices das raízes iniciais. Então a gente vai ver quem é o meu radicando. Se existir só um radicando, eu repito. E os índices dos radicais eu simplesmente multiplico, faço a multiplicação e chego à minha resposta, ao que eu quero responder. Então, neste primeiro exemplo, a raiz cúbica vezes a raiz quarta de 5. Então, vamos escrever aqui, raiz cúbica, né, vezes a raiz quarta de quanto? De 5. Deixa eu reescrever melhor isso aqui para vocês. Ficar maior, né? Para vocês verem melhor. Raiz cúbica da raiz quarta de 5. Então, essa propriedade diz que eu posso multiplicar os índices do radical e repetir o radicando, tá certo? Então, vai funcionar desta forma. Isso aqui vai ser igual a raiz de 5 só que eu vou ter quem? 3 vezes 4, certo? Vou multiplicar 3 vezes 4, são os dois índices do radical. Se tivesse 3, 4, eu multiplicaria os 4, tá certo? E assim a quantidade que tivesse. Então, 3 vezes 4 vai ser igual a 12. O radicando é o mesmo, repete o 5. Então, a raiz é 12 de 5. Então, chegamos aí onde queríamos para solucionar o nosso cálculo desta quarta propriedade. E o último exemplo, eu tenho a raiz quadrada vezes a raiz quinta de 7. Então, raiz quadrada da raiz vezes a raiz quinta de 7. Um detalhe que eu falei anteriormente, também falei na primeira aula. Quando aqui não tem o índice, eu sei que eu tenho 2. Eu tenho uma raiz quadrada. Então, aqui é 2, tá certo? Raiz quadrada. Sempre saibam isso. Quando não tiver, não perguntem mais ao professor. Saiba que ali tem um 2 infiltrado, 2 invisível, certo? Muitas vezes a gente pensa que é 1, né? Por causa de outras operações que a gente realiza, sempre tem aquele 1 invisível quando não tem um número elevado. Mas nesse caso aqui do índice do radical, né? Começa sempre, minha primeira raiz é a raiz quadrada. Então, quadrada 2. Então, isso aqui vai ser a multiplicação desses dois índices. 2 vezes 5. Isso aqui vai ser 7. Então, multiplica os índices do radical. 2 vezes 5, 10. Isso aqui vai ser a raiz décima de 7. Então, bem tranquilo de se responder, certo, pessoal? Então, esta foi a nossa aula de hoje, a nossa segunda aula sobre radiciação, onde hoje vocês conheceram 4 propriedades da radiciação. Então, estudem e nos vemos na próxima videoaula, se Deus quiser. Vou deixar aí para vocês a atividade para vocês responderem, praticarem, estudem bastante. Estamos na quarentena, mas se Deus quiser tudo isso vai passar e retornaremos a nos encontrar em sala de aula. Então, bons estudos, fique com Deus, se inscreva no meu canal. Tchau!